Olá, estudante. Tudo bem com você? Bom, espero que sim. Hoje a gente vai ver mais um capítulo desse livro aqui, ó. Tratado de Técnicas Radiológicas e Base Anatômica. Bom, esse livro aqui ele é bem antigo, viu? Ele é a quarta edição. Mas vocês sabem que panela antiga é que dizem, né, que panela antiga é que faz comida boa, né? E aí hoje a gente vai falar desse capítulo aqui, pessoal. Membros superiores. Então, para entendimento, né, desse capítulo, você já tem que ter passado é, os estudos de anatomia, né, e até mesmo para identificar o que se denomina membros superiores, né? E você precisa também dos conhecimentos de terminologia, porque é muito comum utilizar na radiologia de membros, na comunicação, as terminologias, né? E às vezes os pedidos vêm escritos com alguns termos que o profissional precisa conhecer, né? Você precisa de identificar. É, então, o bom traje, ele, para nós, primeiramente, ele vai falar sobre os entendimentos, né? Ele vai dar uma breve introdução sobre os entendimentos dos membros, né? E aí ele vai discernir todos os ossos, vai falar das articulações, né? Deixa eu mostrar para vocês. E, e aí ele vai te ajudar a identificar os nomes dos ossos do tarso, os ossos quais são as falanges, como, como manusear, né? Também ele vai, ele vai te fazer reconhecer essas estruturas com mais identificação, tanto nos exames radiográficos quanto colocando na pauta mesmo o que se trata dos membros superiores, né? E ele já está falando aqui, os membros superiores são a mão, né, o punho, na radiologia. A gente tem como punho, o antebraço, o braço, é, e aí ele vai trabalhar assim no livro, né? Ele vai te mostrar os ossos, os nomes dos ossos, como eles estão organizados, é, a forma deles de aparecer na radiologia, né? Esses entendimentos assim. Sobre as articulações deles também, né? Porque a gente trabalha muito no posicionamento com as articulações. Geralmente o vai central ele vai bem encaixado na articulação, porque o médico ele precisa visualizar bem como, como é que está o espaço articular, né? Se, se teve alguma alteração. Então, esse conhecimento é importante.
Bom, também vai falar sobre os chassis, os equipamentos que a gente vai utilizar para fazer os devidos exames de membro superior. E aí ele já vai começar a falar sobre as variações de incidências que vão ser trabalhadas pelo técnico, pelo tecnólogo para fazer essas tomadas radiográficas. E aí e tem, tem regras também, né, de PA, OAP, perfil e oblíqua. Isso para poder ver, no caso de, de talvez preparar a cirurgia e tal. E aí o livro ele vai trazer a imagem do posicionamento do paciente, como é que ele fica, vai falar sobre o raio central, o chassi, vai demonstrar os aspectos das imagens radiográficas, e aí ele vai trabalhar tudo isso bem com bastante refinamento, né? E aí você fazendo o estudo bem direitinho aí na sua casa, utilizando esse livro, você vai se situar e vai ter mais segurança, né, no trabalho e no contato direto com o paciente, porque é o mais difícil, né, não querendo assustar, mas o mais difícil é receber o paciente e a forma, né, porque existem vários tipos de pacientes que chegam para realizar um exame de radiografia. Isso eu posso falar com convicção. E aí, dependendo da forma como que ele chega, preparado pelo médico, a gente tem que tomar certos, certas, certos, certas formas de adequação para com esse cliente, né, para o exame. E ainda mais quando o paciente não está, é, não é familiarizado com esse tipo de exame. É, então, membros superiores são exames mais simples na rotina do radiologista, do tecnólogo e do técnico. Os posicionamentos são relativamente simples, não exigem muito. Há alguns posicionamentos que têm que serem feitos sentados, alguns em pé, e tem pacientes que você vai conseguir realizar os exames somente com ele deitado, dependendo de alguns pacientes, né? Principalmente os pacientes de emergência. É diferente um pouco dos exames feitos para o público com mais idade do que para o raio-x de pediátrico, né? O raio-x para crianças, né?
E, 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 e às vezes, né, esses acompanhantes. É, mas, assim, no mais é isso aí. O entendimento importante dessas tomadas, né, o que eu posso falar de, de condensar o conhecimento, né, alocar ele no seu instinto, né, na sua memória, na sua confiança de se profissionalizar, né? E aí, quando você estiver na prática, é muito comum, durante o posicionamento do paciente, é, acontecer algumas, alguns desacertos, né? Alguns uns lapsos de momento, né? E aí, às vezes, quando a gente está fazendo essa receita, né, de posicionamento, a gente acaba deixando de esquecendo algumas instruções que são bem simples e que fazem muita diferença para o exame. Por exemplo, os alinhamentos das estruturas, né? A gente tem os alinhamentos que às vezes o paciente ele não, não, ele não recebe a instrução correta, né? Aí você precisa de fazer alguns ajustes, né? Ou então fazer as angulações que vão permitir as estruturas ósseas não sobreporem umas às outras na hora de serem feitas os exames. E observar também que cada paciente é diferente de um paciente. Às vezes você vai ter um paciente que tem sobrecarga de peso, e às vezes essa sobrecarga vai dificultar um pouco você encontrar as regiões, né, para poder fazer encontrar aonde que você vai colocar o raio central e tal. E, 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 e aí o que que você tem, aonde que o raio central vai ser inserido? O raio central é o raio mais forte, né? O raio do feixe. E para terminar, pessoal, esse livro ele traz algumas radiografias críticas, que ele chama de radiografias para crítica. Porque ele pega e critica, né, os erros que são mais comuns cometidos pelos profissionais. E aí isso é muito bom embebedar-se disso para você não cometer esses erros, né? Ou diminuir a porcentagem de ocorrência deles, né? Mas, no mais, os, muitas coisas se familiarizam de um exame para outro. Então, esse capítulo ele acaba sendo bem rápido e bem prático. A atenção para essas questões que a gente acabou falando mesmo, né? O perfilamento, essa Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês a respeito desse livro hoje. Espero que vocês tenham apreciado os conhecimentos, tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que posteriormente eu vou estar respondendo.
É, 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 escrito